A paz do Senhor a todos os nossos jovens, a paz do Senhor você, professor. Sejam bem-vindos à última aula dessa lição, deste ano de 2024 também. Alcance um futuro feliz e seguro é a nossa lição. E hoje eu gostaria que você, professor, aproveitasse esse subsídio, esta aula, para poder fazer as suas anotações e que a sua aula seja uma bênção. Lição de número 13, dia 29 de dezembro de 2024, o tema protegendo-se com integridade na sociedade. Em Provérbios número 28, verso 12, um texto muito conhecido, nos diz: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Por isso eu convido você, professor, nessa aula, você tiver o auxílio do quadro, ou você poder montar o slide, você pode colocar aprendizes sábios e tolo. Aí você coloca um comparativo. Por exemplo, o sábio aceita de bom grado as instruções, o tolo ignora as instruções. Os sábios amam a disciplina, mas os tolos defendem a correção. Os sábios ouvem conselhos, porém os tolos pensam que não precisam de conselhos. Os sábios estão no caminho da vida e os tolos se desviarão do caminho. Vamos então para a nossa lição. Provérbios de número 23, verso 17 ao 21, e Provérbios de número 24, verso 1 e 2, e Provérbios 23, nós iremos fazer leitura desses provérbios, e para a gente poder ganhar tempo, eu já vou para os pontos, iniciando com a nossa introdução. Bom, o ser humano ele não nasceu e não foi criado para viver em uma ilha. Nós observamos lá em Gênesis, o próprio Deus, ao criar o homem, ele percebeu que não era bom que o homem vivesse só. Fez para ele, então, uma adjuntora, fez uma mulher. E é interessante que, na sociedade que nós vivemos, nós precisamos nos adaptar com diversos tipos de pessoas. Nem todo mundo é parecido. Imagine se todo mundo tivesse o mesmo temperamento que o seu. Imagine se todas as pessoas se chamassem pelo nome de João e todas as mulheres pelo nome de Maria. Imagine se as pessoas não tivessem, os seus temperamentos. Mas nós entendemos que precisamos, nesta sociedade que vivemos, aprender com os ensinamentos de Jesus. Por isso que a nossa temática é protegendo-se com integridade na sociedade. O primeiro ponto que nós iremos estudar tem como título Sabedoria, Prudência e Sociedade. Iremos trabalhar então dois subtópicos. O primeiro, sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. Quando nós olhamos para o contexto de Provérbios de número 28, ele vai mostrar a base de uma sociedade, como essa sociedade ela funciona. Ele vai falar sobre os ricos que imperam contra os pobres e também os pobres que acabam tratando mal outros pobres também. E dentro desta sociedade, ele mostra a importância da sabedoria, a importância da prudência, e isso vai fazer com que ocorra uma manutenção na ordem social. Não quer dizer que a sociedade vai mudar 100%. Isso seria uma utopia, mas a partir do momento que nós temos a sabedoria vindo do alto, nós conseguimos fazer com que essa sociedade passe por uma manutenção. Então, a tônica desse primeiro ponto é saber agir com sabedoria e prudência para que a gente consiga ter um bom convívio social. Como você está vivendo com o seu vizinho ao lado? Enquanto eu estava preparando essa aula, o meu vizinho estava ouvindo um som bem alto. Confesso que quase que fui lá pedir para ele baixar o som, mas não poderia fazer isso, porque a gente também muitas das vezes está tendo o som um pouco alto lá em casa, e a gente precisa se relacionar. A lei da boa vizinhança, a lei da boa vizinhança. E dentro dessa sociedade, a gente precisa agir com sabedoria. Deixa eu dar uma dica para você. Pense comigo, o que Jesus faria em meu lugar? Todas as suas atitudes sejam pautadas nisso. O que Jesus faria? E aí você irá tomar a sua decisão. O segundo subtópico do ponto 1 é quando a injustiça prospera. Nós devemos entender que a sabedoria, ela faz com que as pessoas consigam viver no meio desse caos social, no meio dessa sociedade que vive, na vaidade, pessoas que acabam querendo ter mais dinheiro do que os outros e acabam pisando, nos seus semelhantes. Não estou dizendo que o dinheiro é o problema, mas o amor ao dinheiro. E em uma sociedade assim,
que se apressa para a sua autodestruição, porque a Bíblia nos diz que os dias são maus, nós iremos viver dias de grande tribulação também, e a igreja precisa entender que no meio dessa sociedade caótica, a igreja ainda é luz, a igreja ainda é o farol que faz com que as pessoas tenham a direção. Imagine se a igreja deixasse de existir, que no estralar de dedos a igreja passasse a não existir mais. Como é que a sociedade seria? Pense nisso. Uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus, a gente vive todos os dias. As pessoas são inclinadas para o mal. O homem é inclinado para o pecado. As pessoas, se você ligar o jornal hoje, você ligou o jornal, ou você vai ler os noticiários, você vai observar a corrupção, você vai observar pessoas cometendo crimes horríveis. Se você for assistir documentários, você vai ver pessoas com atos que você diz, é impossível um ser humano realizar esse tipo de ato. O homem vivendo a sua maneira mais bestial de ser, inclinado para o pecado, inclinado para o erro. Mas nós devemos agir com prudência e também com sabedoria. Por isso que essa temática, ela nos faz refletir sobre a importância de viver nessa sociedade com integridade. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que é o ímpio? Aquele que não tem piedade. O que é o ímpio? Aquele que não tem amor. Por isso que tem muitas pessoas por aí que estão confundindo a simpatia com empatia. Marque bem essa informação, que já já nós iremos utilizar dela. Terceiro subtópico, quando não há compromisso com a lei de Deus. Por que as pessoas vivem no pecado? Porque elas não seguem os ensinamentos de Deus. Quando nós olhamos para Moisés, nós observamos em Atos no capítulo de número 7, versículo de número 20, 21 e 22, você observa as atitudes de Moisés, de um homem que tinha muito conhecimento. Ele cresceu com todo o conhecimento egípcio, com toda a sabedoria humana. Era uma sabedoria aqui da terra. E ele passou 40 anos no Egito tendo todo esse conhecimento bélico, conhecimento cultural, conhecimentos científicos, as filosofias da época, mas não foram o suficiente para deixá-lo um homem íntegro. Enquanto ele estava no Egito, ele tinha um conhecimento humano, de uma cultura em volta ao politeísmo, em uma cultura em volta à idolatria e tudo aquilo que nós conhecemos em um contexto cultural. Porém, foi no deserto, cuidando de ovelhas, que ele viu a sarça que queimava, mas não se consumia, e ouviu a voz de Deus dizendo, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. Deus ouviu o choro do povo, e Moisés então agora vai ao Egito. Só que a sabedoria que Moisés tem agora, para liderar o povo que sai do Egito, agora é uma sabedoria que vem do alto. Quando o povo está com sede, talvez a sabedoria humana diria que ele teria que cavar poços, teria que, de alguma maneira, encontrar água. Mas a sabedoria do alto diz para Moisés tocar na rocha lá em Meribá. Talvez a sabedoria humana, quando os cavaleiros estavam vindo atrás do povo e atrás de Moisés, em frente ao Mar Vermelho, a sabedoria humana diria que o Moisés teria que guerrear, pegar o povo e ir contra os egípcios, mas a sabedoria do alto disse, Moisés, toca nas águas e o mar se abriu. Então existe uma diferença entre a sabedoria. Então nós podemos dizer que há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Pois bem, vamos usar essa terminologia. Há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Por isso nós devemos entender que através da palavra de Deus, através da palavra nós vamos entender o que é uma verdadeira piedade. O mundo vive a injustiça, mas a gente que está em Cristo Jesus, nós entendemos que essa integridade, essa sabedoria é uma virtude dada pelo Espírito Santo para que a gente possa viver uma manutenção da nossa sociedade que está um caos. Por isso, meu querido, eu convido você a fazer uma pergunta às pessoas que estão aí na sua sala de aula. Você vai perguntar para elas qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Vou repetir mais uma vez para você. Qual é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? E também você pode perguntar para eles qual é o perigo potencial de ter o conhecimento sem a sabedoria. Quantos homens que tiveram muito conhecimento,
mas não tinham sabedoria. Conheciam demais, mas não tinham sabedoria para usar o conhecimento que obtiveram. Sabedoria não vem dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, ali você vai encontrar muito conhecimento, mas a sabedoria não é algo aqui da terra, mas a sabedoria é algo dado por Deus. Saber exercer para o bem e para o servir o conhecimento que você tem. Por isso, meu querido, eu te oriento a você tirar momentos de oração também com os jovens aí pela manhã, pedindo para que eles tenham sabedoria. Lembra o que o texto bíblico diz? Se alguém está faltando sabedoria, peça para quem? Peça para Deus, que Deus dará sabedoria para você, tá bom? Vamos para o ponto 2, o justo diante dos valores opostos da sociedade. Meus queridos, nós vivemos, e já falamos, reiteramos aqui, a desigualdade social, nós vivemos momentos de intensa corrupção, e nós sabemos que, sendo a igreja está aqui, é o sal, é o que dá o sabor, é a igreja que direciona as pessoas. Você que é um jovem cristão, como você deve atuar na sociedade? Como que você exerce esse poder dado por Deus dentro da faculdade, dentro da escola, dentro do seu trabalho? Eu quero dizer para você que a solução do mundo não está no governo da república, não está no prefeito da cidade. A resposta para uma sociedade caótica e a solução dos nossos problemas não está em um programa social. Não é somente a política pública que resolve as questões do coração. Quantas pessoas que, durante a sua infância, passaram por abusos psicológicos, tiveram ausência paterna, o diabo provocou na mente de muitos jovens, né, o pai sendo pai da orfandade, o diabo sendo pai da orfandade, e entre outros malefícios de uma vida sem Deus, nós precisamos entender que devemos levar uma mensagem radical e voltar à radicalidade do Evangelho, viver o Evangelho como um estilo de vida, assim como os cristãos do primeiro século viviam. Lá em Atos, no capítulo de número 2, quando houve então o descer do Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas repartidas como de fogo, você vê a atitude de Pedro de não ficar naquele ambiente, mas dele proclamar a palavra de Deus e ver as conversões, as pessoas aceitando Jesus, e no mesmo dia as pessoas sendo batizadas, as pessoas passando pelo discipulado, as pessoas vivendo uma novidade de vida. E é interessante que a palavra nos afirma que eles iam de casa em casa, no partir do pão, eles tinham tudo em comum, a igreja então estava crescendo, e aí nos faz refletir, será que hoje nós estamos crescendo também nesse sentido? Estamos vivendo hoje um evangelho só entre quatro paredes, ou nós estamos aproveitando, né, esse poder dado por Deus a nós para evangelizar, para levar a água ao sedento, o pão para o faminto, ajudar as pessoas na sociedade, olhar para o bairro que eu estou inserido e entender que eu não sou um obreiro apenas dentro da igreja, mas eu pratico a diaconia fora, o pastorado fora também da igreja local, pensando nas pessoas que estão lá fora. Isso é ser um autêntico cristão, aquele que deixa com que o fruto do Espírito venha florescer na sua vida. Subtópico 2, diante da corrupção moral. É nesse sentido, dessa corrupção que o mundo vive, que nós devemos entender que precisamos, como jovens compromissados com o Evangelho que traz, né, ao homem dinamismo, o ético do Evangelho, em todas as esferas sociais, você está ali apresentando uma solução, você tendo uma voz de comando, as pessoas olhando para você e veem que o Evangelho é como um estilo de vida. Daqui a pouco eu quero ler um texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, que a igreja de Tessalonicenses estava vivendo. Eles eram como um sino, o Evangelho pegava neles, o Evangelho transformava eles, e sem fazer um curso, sem sentar em um seminário, eles retiniam aquele Evangelho para as outras pessoas, tanto que a Bíblia nos afirma no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que o Evangelho era pregado na Macedônia, Acaia e em outras cidades vizinhas, e aí quando Paulo viu, o Evangelho já tinha crescido. Por quê? Porque as pessoas recebiam o Evangelho verdadeiro, em uma sociedade caótica, em uma sociedade corrompida.
Deus se fez presente através da vida desses discípulos, vivendo um evangelho radical, vivendo a radicalidade do evangelho, vivendo o evangelho com ousadia, como um estilo de vida. O subtópico 3, tocando o mundo das pessoas. Você não pense que você vai viver nesse domo social, nessa caixinha de vidro que as pessoas olham e só admiram por você ser um cristão. Você precisa ter um passo de fé. Você também não pode viver a ilusão de um mundo utópico que, pelo fato da igreja estar no bairro, vai resolver 100% as coisas dentro do bairro. Você que está assistindo, professor, pode até pensar comigo. Bom, a igreja está dentro do bairro, está dentro da congregação, dentro da sociedade. Será que vai diminuir os prostíbulos, os bares? Será que vai acontecer igual aconteceu lá no país de Gales, em 1904, na Rua Azusa, em grandes avivamentos, como na Coreia, países da África? Será que isso vai acontecer como o avivamento que está acontecendo agora em países hispanos? Será que vai transformar uma cidade inteira, o mundo inteiro, o evangelho? Nós devemos entender, meus queridos, que essa tarefa não é nossa. O nosso papel é pregar o evangelho e fazer o que Cristo faria. Não precisa ser um cristão vamos pensar assim dessa maneira. Eu quero ser um cristão cheio de ideias para eu atrair as pessoas para a igreja. Você que é líder de jovens, você já começa a pensar em 1000 coisas. Deus, ele não está preocupado com isso. Ele quer que você obedeça. Você quer viver um evangelho com eficácia? Seja obediente à palavra de Deus. Viva o evangelho. Toque as pessoas no mundo com a palavra de Deus. Ore pelas pessoas. Não tenha medo de olhar para alguém passando por um problema e você dizer, eu posso orar por você? Se posicione. Quantos jovens dentro da escola, dentro da faculdade, que não conseguem se posicionar diante de vários assuntos, como aborto, ideologia de gênero, a corrupção, não conseguem se posicionar. Por quê? Primeiro, porque tem medo. Eu tenho medo, vou perder o meu amigo porque eu vou ter que falar. Leve uma vida com Deus. Leia a palavra, mas não só lê. Viva a palavra. Não memorize o texto, mas interiorize esse texto no teu coração e viva o que esse texto diz. E deixa eu tranquilizar o teu coração. O teu papel é pregar o evangelho. É implantar o reino de Deus aqui na terra. Porém, o crescimento é Deus quem dá. Essa sociedade vai viver sempre este caos. Mas o texto nos diz, lá em Apocalipse, no capítulo de número 21, verso de número 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Jesus virá buscar a igreja e todo olho o verá, ele vindo em glória, santo, 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 Rei dos reis, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e toda essa sociedade caótica terá que se render ao grande eu sou, no grande tribunal de Cristo, no grande julgamento. E por isso, meu querido, eu convido você para ser uma ferramenta poderosa nessa sociedade. Incentive os seus jovens na aula a terem não apenas simpatia, mas vamos melhorar, ter empatia pelas pessoas. Não viver um evangelho onde o homem é o centro, a ponto de achar que as pessoas, pelo fato de te ofenderem por você ser cristão, você agora vai ter que devolver na mesma moeda, que eles vão ter que te honrar, vão ter que te exaltar. Lembre-se, quem exalta é Deus. E eu acho interessante porque Jesus nos mostra, através do seu exemplo, um mundo inverso daquilo que a gente pensa que é evangelho. Jesus, ele pergunta, quem é o maior no reino de Deus? Aquele que serve ou o que é servido? Ele manda carregar cruz. E a gente acha que o evangelho é um evangelho de... Deus nunca nos chamou para construir impérios. Deus nunca nos chamou para viver regalias. Ele mandou nós renunciarmos e viver um evangelho de todos os dias ter que renunciar à carne, renunciar aos desejos carnais e viver uma vida intensa de busca pela presença de Deus. Por isso eu te convido a viver uma vida radical. Nós não podemos transformar o mundo, mas nós somos uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus para transformar o quê? O mundo das pessoas. Seja um discípulo radical.
Mas aí eu indico um livro para você, do Discípulo Radical do John Stott, que ele amplia a nossa visão no sentido de que um discípulo radical, ele pensa também nas coisas pequenas. Por exemplo, o papelzinho de bala na rua. Ah, mas esse papel não fui eu que joguei. E aí você vai lá, como um discípulo radical, pega aquele papel e joga no lixo. Um discípulo radical não anda atacando pedra nos cachorros na rua. Um discípulo radical, ele consegue lá na igreja olhar o copinho de água no final do culto. Ah, mas não fui eu que coloquei esse copinho, mas eu vi o copo ali, então eu consigo ir lá e jogar no lixo. O discípulo radical, ele não pensa só na questão, eu sou um discípulo para expulsar demônios, eu sou um discípulo para evangelizar e discipular. Você também pode ajudar, talvez um velhinho passar a rua, ajudar, às vezes ali o seu vizinho está precisando colocar uma carga de areia e de brita para dentro de casa, e você vai ser usado por Deus para ir lá e ajudar o seu vizinho. Tá bom, meu querido? Exerça esse papel como discípulo nesta sociedade. Não confunda simpatia com empatia. Lembra que eu falei para você não confundir isso? Vamos lá. O que é simpatia? É você olhar para essa pessoa e dizer assim, olha, eu sinto muito por você sentir essa dor. Agora, a empatia é, eu sinto a sua dor. E a gente no convívio pastoral, todos os dias, tem que entender isso. Eu não posso ser um pastor simpático, mas eu tenho que ter empatia pelas pessoas. E aí no dia a dia a gente vê, é num velório, é você chorar com uma mãe que perdeu uma criança, é você estar lá no hospital, é você ver uma família que está a ponto de se separar, o inimigo quer destruir a família e você chegar lá com a palavra de Deus, você orar, você trazer uma palavra de força para aquela família, e quando você vê, aquela família está servindo a Deus com alegria e com ânimo. Último ponto, o terceiro ponto, quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Eu pergunto para você, vale a pena ser íntegro? Quando você vai lá e vai dar o troco errado para você, e você percebeu que o troco está errado, você guarda no bolso e vai embora. Será que isso é ser íntegro? Não há integridade sem piedade. Precisamos deixar que isso seja natural na nossa vida como cristão. Por isso que em Provérbios número 9, versículo 10, nos diz, o temor do Senhor, ele é o início de tudo. Aquele que teme ao Senhor será um homem, será uma mulher próspera. E eu olho também para aquele texto, inclusive, de Provérbios número 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso eu te convido a viver uma vida íntegra, uma vida de tentar ser parecido com Cristo todos os dias. O outro subtópico do ponto 3 nos diz sabedoria, amando os mandamentos de Deus. Então você quer exercer um evangelho de verdade, você precisa entender que a sabedoria é cumprir aquilo que Deus nos manda que venhamos fazer. Eu não sirvo por obrigação. Eu não sirvo quando o meu pastor está olhando, quando o meu líder está olhando. Eu não sirvo porque serei recompensado. Eu sirvo porque há em mim uma identidade, há em mim um DNA cristão, dado pelo próprio Cristo para exercer isso. E aí eu quero compartilhar com você, lembra que eu falei do texto de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo de número 5. Vamos ler juntos? E você pode compartilhar com os jovens aí na sua congregação. O texto nos diz assim, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Versículo de número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira,
que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu quero refletir com você neste final, e entender que a sabedoria e a integridade é para servir essa sociedade. O último tópico. Meus queridos, Paulo, ele chega na igreja de Tessalonicenses, e é interessante que Paulo, ele é humilde por preferência, e ele sempre foi audaz se necessário. Quando nós olhamos o povo de Corinto falando de Paulo, eles dizem, olha, as suas cartas são firmes, as suas cartas são duras, as suas palavras, mas a presença de Paulo é fraca, o seu sermão é fraco. Mas a liderança de Paulo nos mostra a humildade do jovem cristão, mas também a preferência em ser um jovem audaz, um jovem corajoso para pregar o evangelho. Todos nós queremos ter estratégias, todos nós queremos ter criatividade na hora de evangelizar. Deus não pediu que você fosse criativo, Ele pediu para que você fosse obediente e obedecendo a Deus. Eu acho interessante que no versículo de número 8 do capítulo 1 de Tessalonicenses, fala que eles não precisavam mais falar coisa alguma. As pessoas não precisavam, Paulo não precisava mais falar da palavra de Deus. Eles olhavam para os cristãos e através da vida dos cristãos as pessoas aceitavam Jesus. A vida deles era uma pregação, a vida deles era o testemunho de vida deles na sociedade, fazia com que as pessoas vinham e se rendiam aos pés do Senhor Jesus. E a igreja ali passava por grande tribulação, mas Paulo diz, quando eu preguei, através do Espírito Santo, com amor, vocês receberam a palavra de Deus, mesmo em tribulação, e o exemplo de vocês, olha o texto, o versículo 8 diz, e a palavra soou, essa palavra soou é como o sino, bate no sino e o som vai, e soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares chegou o evangelho. Que nós possamos olhar para esse exemplo da igreja de Tessalonicenses e pegar esse texto de Provérbios e entender que nós somos cristãos e precisamos exercer a integridade, a sabedoria onde? Dentro da igreja? Também. Mas ela será gritante lá fora, quando a gente, como cristão, exercer atos de servir. Por isso que eu quero dizer para você que está acompanhando, né, entenda que você é um cristão em potencial para pregar o evangelho. Eu gosto muito do outro texto de 1 Pedro, no capítulo 3, quero até compartilhar com você rapidamente. Lá no versículo de número 13 do capítulo 3 de 1 Pedro, diz, e qual é aquele que vos fará mal se fordes zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles e nem vos perturbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que esta palavra possa entrar no seu coração e que você possa ter uma aula abençoadora. E aí, eu quero nesse momento concluir essa lição dizendo que foi uma bênção estar com você em algumas aulas, ministrar para os jovens também lá da minha congregação local, ministrar também nas nossas EBDs regionais, que foi uma bênção de Deus. E eu quero desejar para você aqui um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida. Eu, pastor Eliezer, como segundo coordenador da Almádio, espero estar junto com você em 2025, proclamando a palavra de Deus e te ajudando no que for necessário. Concluímos que o livro de Provérbios é um convite para você sair de uma vida superficial, mas você levar o evangelho como um estilo de vida mais profundo. Viver a simplicidade do evangelho. Ser simples não é ser simplório, mas você ser um jovem cheio de Deus e entender que o que você deve guardar, todas as coisas que se deve guardar guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da alma. Que você possa ter aprendido muito com o livro de Provérbios, esse livro da sabedoria, e eu creio que
nós teremos bons frutos de muitos jovens vivendo esse evangelho de maneira íntegra e de maneira sábia. Que Deus abençoe a tua vida e até 2025. Que Deus te abençoe.